Palavra agora, Igor Sampaio. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui, até porque, para quem não sabe, eu já também fiz o curso de filosofia, não cheguei a terminar, e fui do CAFIU também. Os velhos tempos depois. Dizer também que é uma felicidade muito grande estar pessoas queridas, o professor Fonseca, que para mim é um mestre, meu amigo Berto, minha amiga Nádia, e está discutindo um tema tão palpitante. Como me foi colocado para discutir a temática jurídica, eu vou me ater a uma análise técnica. Não farei uma análise pessoal, nem ideológica, até porque, embora tenha uma posição, acho que aqui a gente está mais para esclarecer. Que, inclusive, um dos problemas que a gente constatou aqui, uma campanha massiva de desinformação, usada pelos grandes meios, especialmente o grande meio, que fica tratando, dando a informação parcial, distorcendo, e acaba tendo uma expectativa muito grande, talvez seja o perigo da história. Porque, assim, como já me antecedendo o professor Fonseca e o Berto, uma coisa é a questão do direito à manifestação, que a gente percebe a questão da necessidade de ser garantido e das pessoas do regime democrático que estejam insatisfeitas colocarem sua insatisfação e pedirem mudança. Um outro ponto que a gente trata é o impeachment. A questão da natureza do impeachment, embora muitos autores coloquem como natureza política, pelo fato de haver uma confusão, uma distorção dessa natureza política, inclusive levando a imprecisões, eu prefiro achar que ele tem uma natureza dual, uma natureza mista, jurídico-política. Em qual sentido? Que tem a natureza política de ser, diferentemente de todos os outros casos em que a jurisdição é afeta apenas o Poder Judiciário, nesse caso, dependendo que seja crime de responsabilidade, é colocada para o Senado julgar, quer dizer que é um ente público e não o judiciário que está fazendo o julgamento. É político também, no caso de critérios políticos, na aferição haja visto que, como bem o Berto falou, o processo é dividido em dois momentos. O primeiro momento, que é a questão do juízo de admissibilidade, que se dá junto à Câmara dos Deputados. Qualquer pessoa, como dito aqui, pode chegar e ingressar com um pedido de impeachment. Cabe à Câmara dos Deputados avaliar se esse pedido preenche ou não os requisitos. E talvez é nesse sentido que haja uma confusão. Porque, assim, como tem natureza jurídica e política, ele é um processo jurídico, existem vários elementos necessários para que se possa garantir um juízo de admissibilidade positivo. Um dos primeiros pontos é a questão da tipicidade. Quer dizer, não é qualquer fundamento que pode levar a um pedido de impeachment. Ou seja, como disse, os crimes comuns tipificados, que a lei trata quais são esses crimes comuns, e principalmente no caso, os crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, inicialmente foram grafados na Lei 1079 de 50 e reproduzidos na nossa Constituição Federal. No seu artigo 85, são 7 itens, bem específicos, embora sejam abertos, só em caso em que haja uma infração, um enquadramento nesses 7 tipos, é que efetivamente se estará diante de um crime de responsabilidade e, portanto, capaz de garantir um processo de impeachment. Esses 7 tipos colocados, dentre os quais a propriedade administrativa, atentar contra os direitos individuais e sociais, contra a unidade e a união, vários que tratam, como o Berto colocou inicialmente, diretamente ligados às funções do gestor, enquanto gestor máximo do nosso país e as responsabilidades democráticas e republicanas que ele tem. Nesse caso, quando a gente coloca isso, esses 7 itens, para vocês terem uma ideia, assim, como se trata do processo jurídico, um processo que não pode ficar solto, estamos falando de condenações, que tem que ser garantido contraditório para a defesa, esses tipos, a Lei 1079 descreve cada um quais seriam essas condutas que se enquadrariam nesses 7 tipos que a gente coloca como crimes de responsabilidade. Quer dizer que, para garantir que a pessoa seja processada por um crime de responsabilidade, não só deve estar incluso no artigo 85 da Constituição e no artigo 7º da Lei 1079, em que explica 7 itens, mas também na Lei 1079 diz quais condutas a lei inclui e diz, olha, em propriedade administrativa, é considerado em propriedade administrativa várias condutas elencadas. A lei é tão clara nesse sentido, e talvez assim, para o profissional de direito, para alguém que não é tão afeto, às vezes não perceba essas nuances,
até porque a gente sabe que tem uma campanha massiva dizendo que não, mas é impossível qualquer julgamento se não previsto na lei, se não previsto na Constituição. Como bem dito dos meus antecessores, então a questão do recall, quer dizer que a mera insatisfação não é motivo para impeachment. Você pode chegar lá até pedir, até porque assim, nada impede que seja feito o pedido, mas não passa lá pelo crivo do juízo de admissibilidade feito na Câmara. Então, pedido de impeachment não é. Eu estava até verificando antes de vir para cá, dando uma olhada, nos pedidos formulados, o artigo que eu vi, dizendo as coisas mais absurdas possíveis. Tinha um pedido porque a Dilma participou de um programa, Super Pop, alguma coisa assim, e efetivamente nesse programa, o peticionante tinha sido mostrado na sua intimidade. São as coisas absurdas que se tem. E claro que não poderia faltar muitos pedidos do Bolsonaro. Especialmente depois do kit gay, essa questão de discussão de direitos de mulheres e outros mais, aquela história da ordem, família e propriedade, da moral e bons costumes. Basicamente fundamentando nisso que estava assim, acabando a república da presidente por atentar contra seus princípios. Nesse sentido, a gente percebe, na verdade, uma necessidade de uma discussão efetiva sobre isso. Pautada essa natureza do impeachment como uma natureza jurídico-política, a gente percebe que não é qualquer pedido. Que embora, assim, não entrando no juízo se tem razão ou não, se o governo está com deficiências ou não, se houve corrupção ou não, a gente percebe que para que haja uma responsabilização efetiva da presidente, não adianta que seja provado a questão da corrupção. Porque nós percebemos no campo do direito, até porque nesse caso específico não se fala em culpa, quer dizer que ela deveria saber, porque assim, é uma coisa que a gente inclusive coloca no direito, essa questão muito específica, quando é admitida da forma culposa, está lá especificando, admite-se culpa, nesse caso não se tem culpa, até porque assim, entendeu os nossos legisladores, pela Constituição, seguindo inclusive uma orientação que já vinha dessa lei de 1950, que efetivamente só será punido essa questão em relação a esse crime de responsabilidades na figura dolosa. Quer dizer o quê? Efetivamente comprovada que a presidente ou vice-presidente teria o conhecimento ou teria se locupletado dessa questão. Pelos elementos, aí tem inclusive na orientação básica dada para a gente, se efetivamente teria elementos ou não. Pelo que foi me passado, pelo que eu tenho conhecimento, do andar das investigações, eu acredito que, pelo que foi apresentado, não se teria nada materialmente, concretamente comprovado. Nenhum indício forte, a não ser conjecturas de responsabilidades, no máximo culposa, no sentido, mas há uma responsabilidade porque foi colocado por ali. Mas eu entendo, inclusive, um dos objetivos de evitar essa correlação, essa rede de relações, é evitar uma instabilidade total, porque acredito que, se houvesse essa flexibilidade que qualquer caso de corrupção, qualquer caso de crime cometido por gestores auxiliares, haveria uma responsabilidade direta do gestor principal, não sobraria nenhum gestor. Tanto a nível nacional, como a nível estadual, como a nível municipal. Nenhum prefeito, nenhum governador e nenhum presidente estaria. E a gente percebe também porque, no regime democrático, à medida que alguém é eleito, o grupo político é eleito, efetivamente, do outro lado, tem alguém satisfeito. Ficaria muito precário e muito tênue as possibilidades de fraude, as possibilidades de forjar situações para que acabasse o quê? Um governo democraticamente eleito, abalado por qualquer tipo de denúncia. Por isso a necessidade, quando falamos no campo jurídico, e a ideia aqui é discutir apenas no campo jurídico, de certeza e efetividade. Haja visto que nós não podemos, por meras conjecturas, ilações, acabar e desfraudar, retirar do poder alguém que foi eleito democraticamente, passar pelos crimes, foi comprovado pelo TSE, que houve lisura no procedimento, sob pena, inclusive, de comprometermos a questão democrática. Agora sim, efetivamente encontrado nas investigações que ainda estão abertas, elementos, indícios materiais, que houve a locupetação, que efetivamente a presidente, o vice-presidente, ministros souberam ou deveriam saber efetivamente no sentido de que
a informação estava posta para eles, e eles, na medida que souberam da informação, nada fizeram para agir e modificar, impedir esse acontecimento, aí sim, nesse sentido, acredito que pode ser. Mas, por enquanto, não vejo, pelo menos não chegou a mim. Pode ser que tenha alguma prova secreta que apresente, mas na atual dinâmica da coisa, já finalizando, assim, a gente percebe que... Me desculpe, doutor, seu tempo acabou. Sim, que não teria elementos materiais para isso. Obrigado.